pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Estamos novamente com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Jéssica e estarei com vocês para aprendermos juntinhos sobre massa e capacidade. Você já ouviu falar? Mesmo que nunca tenha ouvido esse termo, tenho certeza que você já utilizou uma balança, não é mesmo? Pois então, a nossa aula irá trazer muitos aprendizados e espero que gostem e aproveitem. Convido a vocês a pegarem um lápis, uma borracha e um caderno para poder realizar as atividades dessa aula. Corre que dá tempo de pegar os materiais e assistir à aula. Para os professores e professoras que nos assistem, algumas informações antes de começar. Essa aula é do terceiro ano do ensino fundamental anos iniciais e irá trabalhar a habilidade de estimar e medir a capacidade e massa, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais, como litro, mililitro, quilograma e grama, reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens e em outros locais. O objetivo dessa aula é identificar as unidades de medida de massa e capacidade, quilograma e litro, e estabelecer a relação entre elas. Mas antes, quero dar um recado importante. Não deixem de marcar a presença na aula de hoje por este QR Code, combinado? Agora imagine a seguinte situação. Você foi com a sua família a uma farmácia. E chegando lá, você decidiu subir na balança para saber quantos quilos de massa você tem. E bem provavelmente, você pediu para cada um pesar, para você saber quantos quilos de massa cada um tem, acertei? Pois é, a balança ela é utilizada para medir a massa de algo, a massa corporal, a massa de frutas, a massa de animais e de outros. Legal, né? E falando da balança, existem diferentes tipos. Vamos conhecer alguns? Temos a balança normalmente utilizada na cozinha, para medir massa de alimentos. Temos a balança de 2 pratos, utilizada para comparar produtos de diferentes massas. E a balança digital, utilizada em supermercados. Para expressar a medida de massa de um objeto, podemos utilizar a unidade de medida chamada quilograma, cujo símbolo é representado por kg. Utilizamos a unidade de medida de quilograma para representar a massa de produtos como o arroz, o feijão, o açúcar. E na embalagem de alguns alimentos, por exemplo, estão indicados a massa do produto e a data de validade. Também podemos utilizar a unidade de medida chamada grama, cujo símbolo é G, para expressar medida de massa. Por exemplo, 500 gramas de laranja, 170 gramas de maçã. Uma dica, a unidade de grama ela é menor do que a unidade do quilograma. E é importante você saber que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Agora imagine que você possua 2 sacos de laranja, com a massa de 500 gramas cada uma. Ao juntar as massas, você irá obter 1000 gramas, ou seja, 1 quilo de laranja. Parece complicado, mas com a prática acaba se tornando mais simples. Comece a prestar atenção aos detalhes dos produtos que são comprados na sua casa, combinado? Isso irá ajudar você a saber quais as unidades de medida de cada um e com muito mais facilidade. Agora imagine comigo uma balança com 2 pratos. Uma pera em um dos pratos e uma laranja em outro prato. Perceba que elas estão em equilíbrio, ou seja, a balança tanto do lado direito quanto do lado esquerdo tem pesos iguais, pois os pratos estão na mesma altura. Olhe aqui na imagem. Mas antes, quero dar um recado importante a vocês. Não se esqueçam de marcar a presença na aula por este QR Code, ok? Agora imagine a mesma balança de 2 pratos, porém com um dos pratos com uma pera e o outro com 2 laranjas. E aí, você acha que ela está em equilíbrio? Ou seja, os pratos terão a mesma massa? Por quê? Muito bem, pessoal. Não terão o mesmo peso, porque um lado, como podemos ver na imagem, ficou mais baixo que o outro. Isso quer dizer
que um lado está com maior massa do que outro. Agora que já conhecemos quilogramas, gramas, que são unidades de massa, vamos aprender a medir quanto de líquido cabe no interior de um recipiente. Ou seja, vamos medir a capacidade dele. Para isso, podemos usar como medida uma xícara, uma caneca ou uma garrafa, por exemplo. Para expressar medida de quantidade de um líquido de um recipiente, podemos usar a unidade chamada litro. E o símbolo dela é o L, para indicar litro ou litros. Você se lembra de produtos que são vendidos em embalagens de 1 litro? Aqui estão alguns exemplos. A água, o suco, o refrigerante, o leite e assim por diante. Muito bem, vamos para uma atividade? João está precisando de ajuda para responder as atividades de uma tabela que a professora Sandra passou para responder em casa. Vamos ajudá-lo? A tabela a seguir mostra a produção de leite no mês de outubro em 3 diferentes fazendas. Mostra a produção de leite na Fazenda Linda, 150 litros, a Fazenda Encanto, 250 litros e a Fazenda Feliz, 140 litros. Agora a primeira pergunta: qual das 3 fazendas produziu mais leite? Muito bem, foi a Fazenda Encanto, que produziu 250 litros. Agora, quantos litros de leite a Fazenda Encanto produziu? Isso mesmo, a Fazenda Encanto produziu 250 litros de leite. Agora, quantos litros faltam para a Fazenda Linda alcançar a Fazenda Encanto na produção de leite? Isso mesmo, faltam 100 litros de leite. Parabéns, você acertou! Muito bem, pessoal. É muito importante aprender sobre unidades de massa e de capacidade. Viu como a matemática está em tudo? Por isso é tão importante praticar toda a aula e lembrar sempre de anotar todas as informações importantes, combinado? Agora que já vimos o quão importante é o aprendizado, vamos para um desafio? E não deixem de marcar presença na aula de hoje por este QR Code, combinado? A mãe de Maria Teresa decidiu fazer uma festa de aniversário. E como ela sabe que a filha está estudando grandezas de massa e capacidade, então ela decidiu fazer um desafio. Se Maria Teresa responder as 2 perguntas, ela terá uma surpresa extra em seu aniversário. Ela comprou 6 garrafas de refrigerante, de 2 litros cada. Se as 6 garrafas de refrigerante forem servidas em jarras de 1 litro, quantas jarras são necessárias? Anote a resposta no seu caderno. Bem, cada garrafa tem 2 litros e ao todo são 6 garrafas. 6 garrafas vezes 2 litros, nós temos no total 12 litros. Logo, precisaremos de 12 jarras de 1 litro para totalizar os 12 litros. Parabéns, vocês foram incríveis nessa. Que pena, a nossa aula está chegando ao fim.
Mas antes, vamos revisar o que aprendemos hoje? Mas antes da revisão, lembrem-se de marcar a presença pelo QR Code, combinado? A balança ela é utilizada para medir massa de algo. A massa corporal, a massa de frutas, a massa de legumes, cereais, de animais, objetos e muitas outras coisas. Aprendemos que existem vários tipos de balança e hoje aprendemos sobre 3 delas. A balança utilizada na cozinha para medir a massa dos alimentos, a balança de 2 pratos utilizada para comprar o produto mais pesado e o mais leve, e a balança digital utilizada em supermercados. Aprendemos que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. E o quilograma é dado pela letra KG e a grama pela letra G. Vimos também que podemos medir a capacidade de um recipiente e que para expressar a medida de quantidade de líquido de um recipiente, nós podemos usar a unidade chamada litro, através do símbolo L. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e fique ligado porque vem muito mais por aí. Agora, que tal você compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Você pode pedir ajuda à sua família para anotar os produtos que tem aí na sua casa e separá-los por quilo e litro. Por exemplo, ao encontrar o arroz, anote quantos quilos de arroz você tem na sua casa. A caixa de leite, anote quantos litros de leite tem na sua casa. Assim você vai ficar fera nesse assunto. Combinado? Confio no seu potencial. Compartilhe o conhecimento com os amigos da sua escola, seus vizinhos e saiba que compartilhar o conhecimento nos ajuda a aprender muito mais. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!